irmãs, é com imensa alegria que nós estamos todos reunidos aqui. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo no livro de Cantares, capítulo 1. Cântico dos Cânticos, capítulo 1. Vamos ler alguns textos aqui desse maravilhoso capítulo. O tema que nós estaremos estudando aqui no período da noite é sobre a escatologia do livro de Cantares. Então é sobre isso. Esse é o tema que nós vamos estar considerando aqui durante esses dias, a escatologia do livro de Cantares. Vamos aqui iniciar nesse capítulo 1, por favor. Versículo 2 diz assim, capítulo 1, versículo 2. Beija-me com os beijos da tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Versículo 4. Leva-me após ti, apressemo-nos. O rei me introduziu nas suas recâmaras, e em ti nos regozijaremos, e nos alegraremos do teu amor, nos lembraremos, mais do que o vinho. Não é sem razão que te amam. Ainda, por favor, versículo 13. O meu amado é para mim um saquetel de mirra, posto entre os meus seios. Ainda, versículo 16. Como és formoso, amado meu, como és amável. O nosso leito é de viçosas folhas. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, é no precioso nome do Teu Filho Jesus, é neste nome que nós estamos aqui reunidos, e é neste nome que nós oramos, clamando a Tua infinita misericórdia, a Tua ajuda, o Teu Espírito, para que nós sejamos conduzidos pelo Senhor na Tua mente por meio deste livro. Ajuda-nos, Senhor. Nós carecemos da Tua ajuda nesta noite aqui neste lugar. Tenha toda a liberdade e revelar-nos o Teu coração por meio da Tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus amados irmãos e irmãs, como já lhes disse, nós vamos estudar sobre a escatologia aqui dentro deste livro. Eu sei que para muitos é até uma certa curiosidade pensar em escatologia no livro de Cantares. A questão é que, infelizmente, quando você estuda a teologia histórica deste livro, você vai perceber quantas mudanças ocorreram na sua interpretação. É muito importante nós conhecermos este livro à luz da sua história, à luz da sua teologia, e ver tudo isso de acordo com a mente de Deus. Se você estuda a história do livro de Cantares, a sua hermenêutica histórica, você vai saber que até o século XIX havia um pensamento predominante no estudo deste livro. É onde se observava a sua extraordinária alegoria. Os grandes estudiosos, eruditos do passado, viram neste livro uma linda alegoria, onde apontava toda a sua verdade, todo o seu conteúdo, toda a sua revelação para o glorioso relacionamento que há entre Cristo e a sua igreja. A partir do século XIX, é claro que nós vamos ter a oportunidade de entrar em alguns detalhes, esse pensamento foi mudando.
muito daquilo que a influência do iluminismo e de outras filosofias pagãs que foram sutilmente entrando no meio da igreja, esse livro foi sendo atraído para o campo da teologia antropocêntrica, onde esse livro foi distorcido na sua aplicação. E muito dessa influência ainda reside nos nossos dias. Portanto, dentro desse encargo que me foi confiado, vendo o tempo do fim, as prioridades de Deus, eu gostaria de abordar um pouco sobre a grandeza deste livro. Porque ele é um livro sagrado, e um livro que, dentro do cânon bíblico, ele não destoa de toda a mensagem da palavra de Deus. Aquilo que é a sequência da revelação, daquilo que Deus nos traz na sua gloriosa palavra. Porque alguns podem não perceber e tentar traduzir este livro de uma forma antropocêntrica, ou de uma forma natural, ou de uma forma carnal. Não compreender a sua grandeza, não compreender a sua altura, a sua largura, a sua profundidade. Então, por isso, nosso tema tem a ver com a escatologia desse livro. É claro que não teremos como abordar todos os detalhes, mas veremos na medida que o Senhor nos permitir. E vamos tentar usar a chave hermenêutica, que é o ponto central, a chave hermenêutica deste livro, que é o ponto central do nosso estudo aqui, que é o relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Agora é importante que nós também tenhamos o cuidado de não tentar interpretar, de não tentar traduzir, diminuindo a sua revelação. Nós precisamos olhar, ler e estudar este livro, observando a sua exegese, observando aqui o espírito da palavra contido nele, para que nós sejamos ajudados. E por que, irmãos e irmãs? Porque nós vivemos um momento tão delicado da nossa peregrinação espiritual. Nós estamos vivendo um tempo de uma profunda crise social, política, econômica. Nós podemos dizer assim, uma crise generalizada sobre todos os aspectos. E muito mais a crise espiritual, que tem assolado a nossa geração. Talvez uma das maiores apostasias que tem ocorrido na história do povo de Deus. Então, estudar este livro não deixa de ser um chamado à intimidade do nosso relacionamento com o Senhor. E ver isto à luz do tema desta conferência. Então, que o Senhor nos ajude. Que o Senhor, na sua infinita misericórdia, venha nos ajudar nesses dias que estaremos aqui. Amados irmãos e irmãs, este livro, creio que todos nós sabemos que, segundo os grandes estudiosos, este livro tem como autoria o rei Salomão. Se alguns não creem que Salomão seja o autor deste livro, pelo menos uma coisa é certa, esse livro trata da vida dele, das suas experiências. O Midrash Rabbah, que é a hermenêutica hebraica que estuda a história do povo de Deus, traz uma nota muito importante. E nessa nota está assim: quando o homem é jovem, ele escreve cânticos. Quando ele está maduro, ele faz observações específicas. E quando ele está velho, ele vê que tudo é vaidades. Então, dentro do Midrash Rabbah, essa hermenêutica hebraica do estudo e pesquisa sobre a história do povo de Deus, aqui nós podemos encontrar que Cântico dos Cânticos, ele foi escrito no momento mais especial da vida do rei Salomão, possivelmente dentro daquele período da sua intimidade com Deus, quando nós encontramos ali, logo após a construção do templo, onde ele tem uma profunda experiência com Deus. Porque nós sabemos que a história deste rei tem alguns capítulos negros, alguns capítulos tristes, do ponto de vista espiritual e moral. Porém, Cântico dos Cânticos
se enquadra dentro de um período de muita intimidade com Deus. Nós sabemos que Salomão escreveu mais de 1000 cânticos. Agora, eu gostaria que você observasse, pudesse vir comigo aqui, porque o título, e eu prefiro sempre, irmãos, me referir a este livro como Cântico dos Cânticos, e não como Cantares. E vou dizer para vocês por quê. Porque esse é o título que se encontra na Vulgata. A Vulgata, eu creio que todos nós sabemos, foi aquela versão da Bíblia em latim feita por Jerônimo. Quando Gutenberg, em 1456, publicou a primeira Bíblia, que foi o primeiro livro impresso, a Bíblia de Gutenberg, aquela versão era a Vulgata. Eu poderia até dizer mais alguns detalhes sobre essa versão, mas eu creio que esse não é o ponto principal. Essas informações, elas são de fáceis acessos. Então, escute bem, na Vulgata está lá, Cântico dos Cânticos. E aqui tem algo muito especial que eu quero poder lhes mostrar um pouco. Porque quando você estuda a Bíblia hebraica, você vai ver que a Bíblia hebraica, o Tanaká, está dividida em 3 partes. A primeira parte nós temos o Torá, que é a lei. A segunda parte nós temos Nevilim, que são os profetas. E por último, os escritos, que é o Ketuvim. Então, Torá, Nevilim e Ketuvim. O livro de Cânticos se encontra aqui, entre os Ketuvins. Aqui está o livro Cântico dos Cânticos. Nós vamos a cada oportunidade ver um pouquinho, alguns detalhes preciosos sobre a história e a teologia deste livro. E por que eu estou aqui colocando esse ponto e chamo a sua atenção para Cântico dos Cânticos? No versículo 1 está assim, Cântico dos Cânticos. Cântico dos Cânticos. Há uma tradução muito próxima da tradução hebraica, que diz assim, este é o Cântico dos Cânticos, a mais bela canção de todas. Esta é uma tradução muito próxima do hebraico. Por isso que para mim sempre pronunciar isso é muito importante. Esse é o cântico mais elevado. Então, se é o cântico mais elevado, não me dá o direito de fazer nenhuma interpretação antropológica. Não me dá o direito de achar que esse cântico está cheio de malícias. Porém, aqui está uma descrição de intimidade. A questão é que a intimidade do casal foi deturpada com a queda. Porque se você estuda a palavra de Deus, você vai ver que na história da criação, nos capítulos iniciais, Deus começa com um casal. Nosso Senhor Jesus, ele inicia seu ministério num casamento. E a conclusão da Bíblia, Apocalipse, nós vemos o Espírito e a noiva dizendo, vem para o noivo. Então é dentro dessa perspectiva que nós temos que olhar para esse Cântico dos Cânticos. É o cântico mais excelente, é o cântico mais elevado. Então vamos olhar e analisar, ver tudo isso com extremo cuidado. Porque aqui agora nós vamos dar o primeiro passo para começar a abrir um pouco este livro. É claro, irmãos, um homem sozinho, numa conferência, quem quer que seja, jamais vai conseguir abrir todo este livro. Por isso eu falo com muito cuidado, abrir um pouco deste livro e tentar interpretá-lo, usando a regra principal da hermenêutica. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então nós vamos usar essa regra para poder interpretar este livro. E interpretá-lo é dizer que nós vamos tocar a mente de Deus nesse livro. Então aqui eu quero começar primeiro definindo uma das palavras principais deste livro, o amor. É interessante que a palavra amor neste livro ocorre 15 vezes. E o sentido desta palavra amor neste livro sempre faz uma referência ao amor sacrificial. Isso para nós não é só uma menção, é uma interpretação. Porque este livro é como se um divino pintor estivesse fazendo uma tela
de uma grandeza sobrenatural. E aqui nós pudéssemos ver alguns detalhes que nos chamam a atenção dessa tela. Um desses detalhes está nessa palavra, amor. Não é um amor qualquer. Não é o amor segundo a filosofia. O amor aqui neste livro é um amor sacrificial. Só que este amor, ele tem um agente único, que é o amado. Então, esta palavra está intimamente ligada à outra. O amor, o amado. Na minha versão, a versão que eu uso é a tradução brasileira. E se você observar, a palavra aqui, para a mulher, em alguns lugares, você vai encontrar a palavra amada, amada minha. No texto original não tem essa palavra. Não existe. Eu falo com todo cuidado e respeito, embora a tradução brasileira teve como um dos seus revisores Rui Barbosa. É uma das traduções que eu respeito muito. Porém, aqui, nesse ponto de Cantares, há uma infeliz tradução, porque o texto nunca se refere a ela como amada, porém, querida. Mais ainda, em outras versões está querida. Porém, o termo ali, querida, também não traduz o original. Porque a palavra no original é companheira e serva. São essas duas palavras. Companheira minha, serva minha. E por quê? Porque é justamente esse ponto que nós temos que ver. Porque dá-se a ideia aqui que ela, a amada, e não teria nenhum problema, e não há nenhum problema de nós sermos os amados, porque somos os amados. Mas nós temos que entender o caminho, como essa palavra se desenvolve por toda a Bíblia. Porque o único amado é Ele. O amor é Ele. Isso nós temos que ver, porque não é algo tão simples de olhar. Há uma glória dentro disso. Há uma extraordinária graça contida nesta palavra. Então, muito cuidado aqui. Porque quando você observa o termo amor, como eu disse, ocorre 15 vezes. E você busca a tradução, a interpretação desta palavra. Você vai numa menção muito importante que está aqui, em Gênesis, capítulo 29, o versículo 20. É a primeira menção desta palavra na Bíblia. Gênesis 29, 20. Quando diz assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos. Aí diz assim, e esses lhes pareceu, escute bem, lhes pareceram poucos dias. Agora vem a tradução dessa palavra amor, conforme está no livro de Cantares. Diz assim, pelo muito que a amava. O lindo desse versículo é que ele traz para nós a tradução, a interpretação e a aplicação do sentido da palavra amor no livro de Cantares. É o amor sacrificial. Jacó trabalhou 7 anos por Raquel. E para isso, ele se esforçou, ele se sacrificou. Porém, ele fez com tanto prazer, por mais que fosse tão sacrificial. 7 anos ele trabalhou por esse amor. O amor sacrificial. Ele fez isso, ele fez todo esse trabalho, porque ele muito a amava. Esta é a tradução da palavra amor no livro de Cantares. Agora, veja a palavra amado. A palavra amado neste livro ocorre 33 vezes. Talvez seja um exagero meu pensar que 33 seja uma sombra gloriosa daquilo que é o nosso Senhor na sua vida humana aqui na terra. Mas eu digo para vocês, essa palavra é muito rica, porque o significado dela na mente de Deus traz um princípio que nós precisamos olhar com muito cuidado. Amados irmãos, quando você estuda a palavra amado no texto hebraico, aqui no livro de Cantares, tem a ver com parentesco, com semelhança. É tão glorioso isso, que você vai precisar de toda a Bíblia para interpretar a palavra amado no livro de Cantares.
Eu vou tentar ajudar os irmãos. Espero que eu consiga. Mas para você entender essa palavra, a primeira coisa que você precisa fazer é ler Gênesis capítulo 1, os versículos 26 e 27. Porque a palavra amada aqui é ark, no hebraico, que traz o sentido de alguém que é muito próximo ao outro. Alguém que é muito íntimo ao outro. Isso traz para nós a ideia de parentesco. Um parentesco. Mas vamos tentar interpretar. Seria muito simplório eu buscar no Roais ou qualquer outro dicionário para poder traduzir essa palavra para vocês. Mas nós perderíamos toda a sua profundidade de significado e aplicação. Aqui, em Gênesis capítulo 26, 27, preste atenção nisso. Está: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esta palavra semelhança no hebraico, ela tem a raiz da palavra amado. Parece sem sentido, mas não é sem sentido. Escute. Veja o versículo 27. Está assim: criou Deus, pois o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Agora eu vou dar um salto na Bíblia. Eu vou para o Salmo de número 49, os versículos 7 e 8. Porque aqui nós vamos encontrar um outro termo que a sua raiz no hebraico está intimamente ligada à palavra amado no livro de Cantares. Está assim: ao irmão, e aqui nós temos a palavra ark no hebraico. Ao irmão, que é um parente, referindo-se ao semelhante. Olha que lindo, irmãos. Eu preciso que você veja isso. Porque Deus, Ele nos criou a sua imagem, a sua semelhança. Grave essa palavra no seu coração. Nós vamos precisar dela para entender este amado. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Então Ele está dizendo ao semelhante. Quem é um semelhante? É o caído. É o Adão caído. Ao semelhante. E aí nós vamos entender algo que muitas vezes nós temos dificuldade de entender. A posição na qual nos encontramos em Cristo Jesus mediante a obra da redenção. Veja bem, ele diz ao irmão, ao semelhante. Verdadeiramente ninguém pode remir. Que palavra é essa, irmãos? Remir. Eu até digo com todo zelo e temor no meu coração, com reverência. Esta palavra remir, ela é o coração daquilo que podemos chamar o evangelho. Remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma dele é caríssima e cessará toda tentativa para sempre. Ninguém poderá comprar, resgatar, remir, redimir o semelhante. Agora, vamos entrar um pouco dentro dessa doutrina. Vamos para Efésios capítulo 1, versículos 4 a 6. Observe. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, o seu bom prazer, para o louvor da glória de sua graça. Agora, observe essa frase, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Irmão, se a Bíblia interpreta a própria Bíblia, e se você olhar cuidadosamente, desde o versículo 1, quando Paulo vai dizer, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus, você vai ver que, do versículo 1 até o versículo 6, Paulo sempre vai se referir ao seu Jesus como Cristo Jesus, Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo. E de repente ele muda a referência a ele e coloca justamente essa nota, amado. Consegue perceber isso?
Será que é algo que nós temos que desprezar? Será que aqui não tem uma tônica de extrema relevância na inspiração? Tem, irmãos. E você precisa olhar no amado. Vamos colocar um outro texto aqui, ou outros textos. Colossenses capítulo 1, versículos 13 a 15. Estamos aqui pintando um quadro. Então observe esses textos. Veja como se você estivesse olhando para um quadro. Porque diz assim: Ele nos libertou do império de trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível. Então vamos agora, depois de ver todos esses textos, vamos agora entender, porque a palavra amado é uma palavra-chave dentro do livro de Cântico dos Cânticos. Eu diria para vocês que esta é a palavra-chave do Cântico dos Cânticos, o amado. E aqui nós vamos entender que este tema, essa expressão aqui, amado, aqui nós temos a designação da medida do amor de Deus por nós. Porque a nossa salvação ela é resultado do amor, da misericórdia e da graça de Deus. Escute isso. É em Cristo que nós temos a medida do amor de Deus por nós. E parece que nós nos esquecemos disso. Se tem algo que tem banalizado a fé cristã, é o espiritualismo e a religiosidade. Religiosidade e espiritualismo. As pessoas têm um entendimento religioso, às vezes têm um entendimento acadêmico, filosófico, sobre algo. As doutrinas, verdades cristãs, elas são apenas conceitual. E não pode, irmãos. Isso não pode existir. O que nós precisamos não é de conceitos, é de experiência. É de experiência com a verdade, com a doutrina. Não é um conceito doutrinário. E a nossa geração carece entender a medida do amor de Deus por nós. Porque o que está esfriando hoje é o amor. Quando você lê Mateus, capítulo 24, versículo 12, quando diz assim, por se multiplicar a iniquidade aqui é nomos, é quebra de princípio. Agora o que é curioso, diz assim, o amor de muitos. E sabe o que é interessante nessa palavra amor aqui em Mateus 24, 12? É que esta palavra aqui é ágape. E você vê muitos irmãos traduzindo isso, interpretando e aplicando de forma errada. Quando diz que o nosso amor esfriou, a gente pensa em termos de sentimentos. Como se o nosso sentimento pelo Senhor esfriou. E a gente usa isso para poder falar de apostasia, de indiferença, de negligência. Sim, tudo isso está envolvido. Mas você não pode tomar a palavra amor aqui, esquecendo desse extraordinário, grandioso detalhe. Porque a palavra aqui é ágape. Se você tem uma chave linguística, vai lá. Se você consegue tocar o texto original, vai lá. Por se multiplicar a iniquidade é quebra de princípio. O amor, o ágape. Amor na Bíblia é a essência de Deus. Por que não dizer assim, amor é aquilo que define Deus? Deus é amor. O que está esfriando em nós não é um sentimento. Aqui não é questão de esfriamento, é distanciamento. A questão aqui não é o que eu sinto, é de quem eu me separei. É muito mais grave. Não é questão só de sentimento, é de distanciamento. Não é o distanciamento de um sentimento, é o distanciamento de uma pessoa. O que está esfriando é o meu relacionamento com Deus. É algo muito mais profundo do que nós tocarmos em pontos, como por exemplo a apostasia. Sim, eu digo, está inserido aqui. Porém, o ponto principal não pode ser ignorado. E aí está
algo que nós precisamos compreender. Porque o termo amado, em primeiro lugar, não é uma referência ao nosso amor por Cristo, mas é aquilo que ele sempre foi eternamente para o Pai. Escute o que eu estou te falando. A palavra amado aqui não tem a ver com o nosso sentimento para com Cristo, mas é aquilo que Cristo eternamente sempre foi para o Pai. Porque se você entende dessa forma, tudo muda. O que é o amado? É aquele que por nós é amado? Nunca você pode pensar assim. Em primeiro lugar, é aquele que sempre eternamente foi amado pelo Pai. Então, quando você olha para a vida terrena do nosso Senhor Jesus, aquele pequeno bebê de Belém, quem era ele? Quem era ele? Era o amado. Aquele que foi até o Getsêmani, e por causa daquela grandiosa intercessão que ele fez, não para fugir da cruz, quando ele orava e dizia: Pai, passa de mim esse cálice sem que eu beba, ele não estava fugindo da cruz. O escritor aos Hebreus, no capítulo 5, vai traduzir esse acontecimento para nós. Ele estava ali orando ao Pai para que o socorresse, para que através daquela hematidrose, de tudo que ele estava passando naquela hora, ele não morresse ali no Getsêmani. Esse é o sentido mais próximo dessa gloriosa experiência e da interpretação deste acontecimento. Isso está em Hebreus capítulo 5. E o Pai o socorreu e enviou anjos para que estivesse ali com ele. Escute isso, amados irmãos e irmãs. Era um amado do Pai. Era um amado do Pai que, após esse acontecimento, foi preso. Era um amado do Pai que experimentou aquele primeiro julgamento por Anás, Caifás, pelo Sinédrio, por Pilatos, por Herodes e por último por Pilatos. Quem passou por todos aqueles julgamentos? O amado. E ainda foi o amado que experimentou o maior de todos julgamentos, o julgamento da cruz. Sim, foi o julgamento que todos nós merecíamos, mas foi o amado de Deus que foi julgado no nosso lugar. Foi este amado que sofreu todos os açoites, foi o amado de Deus que padeceu naquela cruz. Deus não cometeria nenhuma injustiça se tivesse nos condenado ao inferno eternamente. Não seria nenhuma injustiça de Deus se eu e você fôssemos condenados eternamente no inferno. Mas como disse o irmão do passado, perdoar quem merece ser perdoado é humano, perdoar quem não merece ser perdoado é divino. Deus desferiu sobre o seu Filho toda a sua ira que era contra nós. Ele julgou ali os nossos pecados em Cristo Jesus. E quem era ele? O amado. É isso que você precisa ver. Aí você vai saber a medida do amor de Deus pela sua vida. É em Cristo que está a definição do amor de Deus pela nossa vida. Quando João diz, em 1 João capítulo 1, versículo 18, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Este amado, que sempre eternamente esteve no seio do Pai, foi a revelação do Pai para nós. E é isso que você precisa encontrar nessa chave hermenêutica do livro de Cantares, nessa gloriosa palavra, porque aqui está algo que eu e você precisamos entender. Porque quando não havia tempo, na eternidade passada, quando havia o Pai, o Filho e o Espírito, em um laço de comunhão eterna, onde cada um não vivia para si, mas vivia para o outro. Nesse laço de comunhão eterna, estava ali o amado do Pai. E foi esse amado
que o Pai entregou por nós naquela cruz. Quando João diz assim: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, Ele nos revelou. E tudo isso está nesta palavra, no amado. Então, queridos irmãos, em primeiro lugar, a palavra amado, que está aqui, em Efésios capítulo 1, versículo 6, é uma referência do relacionamento entre o pai e o filho. Esse é o primeiro ponto que você tem que entender. A eterna relação de afeto que sempre existiu entre eles. Então, se nós entendemos, se nós compreendemos esse ponto, nós vamos para um outro ponto, que eu diria, o aspecto subjetivo desta aplicação. No aspecto objetivo, é o amor do pai pelo seu filho. No aspecto subjetivo, fala da nossa relação com Deus. Se no aspecto objetivo fala da relação do pai com o filho, no aspecto subjetivo fala da relação nossa com Deus. E aqui existe algo que precisamos gastar um pouco de tempo. Eu quero colocar um texto para abrir esse ponto. João capítulo 17, o versículo 23. Gostaria que você observasse isso. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 23, esta que é considerada por muitos a maior oração que existe. A oração do nosso Senhor Jesus em João, capítulo 17. Ele vai dizer: eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes. Agora observe esta frase: e os amastes, como também amastes a mim. Amados irmãos e irmãs, nesse outro ponto eu quero ressaltar algo. Nós não éramos filhos amados, nós éramos os filhos da ira, nós éramos os filhos da desobediência. Lembre-se de Colossenses 1,13, ele nos tirou do império de trevas, e aí que nós estávamos. Paulo aborda esse assunto de maneira mais contundente em Efésios capítulo 2, quando ele diz: e vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e éramos por natureza filhos da ira. Este é o ponto que você precisa compreender. Nós não nascemos pecadores eleitos, nós nascemos filhos da ira condenados. Eu vou repetir isso. Nós não nascemos pecadores eleitos, nós nascemos como os filhos da ira condenados. Esta é uma verdade que você tem que entender. A salvação não pode se tornar uma religião. A salvação não pode se tornar um espiritualismo. Nós vamos entender algo muito especial a partir dessa palavra tão importante no livro de Cantares, que abre este livro para nós, que é a chave hermenêutica desse livro. E é baseado nessa palavra que nós caminharemos aqui em algumas oportunidades para entender a grandeza disso. Então observe bem o que significa para nós estarmos nessa relação de afeto, nessa relação de amor. Nós, aqueles que estávamos eternamente condenados, nós, os filhos da ira. Agora observe como a Bíblia se refere a nós nessa nova relação em Cristo e por causa de Cristo. Porque, amados irmãos, escute isso. Deus não nos amou porque Ele viu alguma coisa boa que nós faríamos, ou quem nós seríamos. Deus nos amou por causa da sua própria compulsão de amar. Agora observe isso. Vamos começar aqui com Efésios capítulo 5, versículo 1. Olha que referência linda. Diz assim: tornai-vos, portanto, imitadores de Deus como filhos amados. Filhos amados. Nós não éramos os amados, mas nos tornamos filhos amados.
Colossenses capítulo 3, versículo 2. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Um outro texto. 1 Tessalonicenses, o capítulo 1 e o versículo 4. Conhecendo, irmãos, amados de Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus, por vós, irmãos, amados do Senhor. Judas capítulo 1, versículo 1. Ele diz: Judas, servo do Senhor Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos eleitos que são amados por Deus Pai. Queridos, eu quero lhes mostrar algo, mas algo muito especial. Deixe-me colocar 2 textos aqui que sirvam como moldura desses textos que nós acabamos de ler. Porque eu quero que você se lembre de João capítulo 17, versículo 23. Nosso Senhor Jesus ora. Ele ora para que nós sejamos amados, como Ele sempre, eternamente foi amado. Você pode se dar conta disso? Então agora você começa a entender todo o conteúdo da palavra amado dentro do livro de Cantares. Porque esse amor tem esfriado nos nossos dias. É o amor devocional, é o amor relacional. Os cristãos estão sentando em torno da mesa do Senhor, estão comendo e bebendo sem compreender o significado do que representa esta comunhão no corpo e no sangue do Senhor. Nós estamos entrando dentro da forma, dentro da cultura, do desespero, da angústia, da ansiedade, da depressão, que tem assolado essa terra, por não entendermos a nossa relação com Deus, por não compreendermos os cuidados de Deus. Estamos vivendo tempos difíceis, tempos trabalhosos, tempos angustiantes. Quantos cristãos hoje estão em cativeiros de ansiedade, de depressão, de angústia? Quantos cristãos estão vivendo um nível de incredulidade assustadora no seu relacionamento com Deus? Isso tem sido a característica da nossa geração. Eu digo para você, a compreensão dessa palavra te liberta, porque agora você começa a entender, que o esfriar desse amor é o esfriar dessa compreensão, dessa relação de afeto, de intimidade, de uma posição onde você foi colocado. Ele não nos tirou de uma condição daqueles que estavam em trevas, mas Ele nos colocou numa posição. Colossenses resume assim, como eu disse para vocês: Ele nos libertou do império de trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Mas como Efésios traduz isso? Você sabe muito bem que Efésios tem 155 versículos. Desses 155, 75, mesmo que de forma condensada, se encontram em Colossenses. A ênfase de Efésios está no mistério de Cristo, a ênfase de Colossenses está no mistério de Deus. Eu quero te falar é que esses 2 livros se completam. Esses 2 livros se traduzem, se explicam. Essas parélias, elas percorrem de Gênesis a Apocalipse em muitos lugares da Bíblia, e aqui é um lugar muito especial, Efésios e Colossenses. Colossenses nos mostra o aspecto objetivo do ponto de vista da nossa experiência cristã. Colossenses nos mostra o aspecto objetivo da nossa experiência cristã. Efésios nos mostra o aspecto subjetivo. É como se um mostrasse a doutrina e o outro nos levasse a entender a prática dessa doutrina. Então, quando você lê esse versículo 13, que Ele nos tirou do império de trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, são esses textos que começam aqui no capítulo 2, quando diz que Ele nos vivificou quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, quando nós éramos os filhos da desobediência, quando andávamos no curso deste mundo. Este é o império de trevas que nós estávamos.
Mas aí, irmãos, o versículo 4 ele diz, mas Deus, porque o Evangelho eterno, o Evangelho é mais Deus. Essa frase, mais Deus, traduz para nós toda a essência do Evangelho. Mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nesse império de trevas, nos deu vida juntamente com Cristo, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isto é, nos tirar do império das trevas, e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Você vê a grandeza? Isso é salvação. Quantos de nós podemos estar sentados aqui, com o coração profundamente afligido, desanimado, num tempo como esse, num tempo onde nós estamos vendo o cumprimento da palavra, num tempo de uma grande apostasia, num tempo onde as trevas estão cobrindo essa terra com extrema intensidade, um tempo de desânimo, um tempo onde muitos estão retrocedendo. Nós não podemos ser esses que retrocedem. Olha a promessa, olha a verdade, olha o que o Senhor diz para você. Você é amado na mesma medida em que Cristo sempre, eternamente foi amado. Você consegue ver isso? É isso que você precisa. Não é um divã de psiquiatria. Você precisa olhar a palavra de Deus e deixar que a palavra de Deus fale ao seu coração exatamente como Deus é para você, como você é para Deus. É isso que você precisa entender. Observe, irmãos e irmãs, os dois textos que eu citei, que eu mencionei, porém não citei. O primeiro está em Romanos, capítulo 5, versículo 5, que diz assim, que o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. E o outro texto está no versículo 8 desse mesmo capítulo. Mas Deus prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas para fazer aplicação eu preciso inverter a posição desses textos. Porque aqui, Romanos 5,8 nos mostra o amor de Deus em Cristo da redenção. E Romanos 5,5 nos mostra o amor de Deus na habitação do Espírito Santo. Então deixa eu dizer algo para vocês. Nós, irmãos, nós não temos amor de nós mesmos. Quando nós convertemos, não foi porque você decidiu amar a Deus. Não foi porque você quis amar a Deus. Quando eu e você estávamos perdidos no império de trevas, foi Ele que nos alcançou. Não fomos nós que aceitamos a Jesus. Foi Ele que nos recebeu como nós éramos, filhos da ira. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Nós não temos esse amor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque o amor que está dentro de nós não é um sentimento, é um dom, é uma dádiva. Esse amor, ele veio para dentro de nós por meio do Espírito Santo que nos foi outorgado. Nós não temos a capacidade de amá-lo. Ele nos deu o Espírito Santo e nos deu esse amor no seu Espírito para que nós pudéssemos amá-lo. Portanto, quando você lê Mateus 24:12, o amor, esse amor que está esfriando, é esse amor. Você está perdendo. Você está perdendo esta habitação. Você está perdendo essa presença. Não é um sentimento que você está deixando esfriar. Você está perdendo o relacionamento com essa habitação. O amor que nós temos por Ele nunca foi nosso. Não nasceu de nós. Não veio da nossa mente. Esse amor que nós temos por Ele, Ele nos deu o amado, Ele nos deu o amor. Consegue ver isso? Este amor é uma habitação, é um dom que nós temos dentro de nós. Por isso é tão importante. E nós vamos entender pelo livro de Cantares, até mesmo por meio das crises, como ele trabalha para nos atrair, como nós precisamos cultivar isso. Por essa razão, a vida devocional do cristão deve ser
prioridade absoluta, porque só isso pode nos corrigir. O que está esfriando em nós é a devoção, não é o sentimento apenas, é a devoção. Nós perdemos, é a pessoa, não é um sentimento que você está perdendo, é a pessoa que você está perdendo. Nunca podemos pensar no amor dessa forma tão medíocre. Observe algo, irmãos, que Deus nos dá em Cristo. Quando você olha o assunto da redenção, do ponto de vista do amado, do ponto de vista do amor, você vai compreender, especialmente nesses textos de Efésios, que nós podemos ver, mesmo que rapidamente. Efésios capítulo 1, os versículos 1 a 6, e depois Efésios capítulo 2, também os versículos 1 a 6, se você junta essas duas parelhas de textos, Efésios 1 e Efésios 2, versículos 1 a 6, de cada um desses capítulos, você vai ter a obra pelo perdão, você vai ter a obra pela filiação. Porque o perdão, irmãos, é a experiência que nós recebemos aqui como a base do amor. A base do amor é o perdão. A plenitude do amor é a filiação. A base do amor, na nossa experiência, é o perdão. Mas a plenitude do amor em nós é filiação. O primeiro ponto que você precisa entender é que Deus trata com os nossos pecados no perdão. Depois Ele trata com o nosso caráter para a filiação. Mais ainda, no perdão, Deus muda a nossa condição. Porém, na filiação, Deus nos coloca em uma nova posição. A posição que você tem agora é a posição de filho, é a posição de filha. Não pense você em algo que seja menor do que isso. Amados irmãos, isso tem que arrebatar o nosso coração. Antes de experimentarmos o grande arrebatamento na vinda do Senhor, Ele vai arrebatar os nossos afetos, a nossa consciência nessas verdades. Isso precisa nos alegrar, isso precisa trazer-nos a verdadeira alegria dos céus na terra. Mesmo vivendo com os pés na terra, nosso coração precisa estar no céu, conduzido por essa grande experiência do que significa filiação, perdão e filiação, condição e posição. Essa é a posição que você tem, é de filho, é de filha. Há um outro detalhe: no perdão, Deus apaga todo escrito de dívida que era contra nós. Todo escrito de dívida, Deus apagou no perdão. Isso é Colossenses capítulo 2, versículo 14. E tendo cancelado todo escrito de dívida que era contra nós, cravou na cruz do Calvário. Mas na filiação, Ele escreve o nosso nome no livro da vida, e ninguém poderá apagar. Você vê a relação perdão e filiação. Essas duas palavras, eu diria assim, são as duas chaves que vai abrir para nós o sentido desta palavra, amado. Aí sim você vai começar a entender algo muito especial, porque no perdão nós conhecemos a graça, na filiação nós conhecemos a responsabilidade espiritual. Então, meus irmãos e irmãs, sei que todos estamos cansados. Iniciando esta conferência, eu quero deixar esta palavra aqui, para abrir aquilo que nós vamos estudar aqui nesse período da noite, ou nesses períodos da noite, para que o Senhor nos ajude a ver que este livro, o livro de Cantares, ele é uma exposição gloriosa das verdades mais profundas que nós encontramos na palavra de Deus. É o cântico mais elevado, é o cântico mais excelente. Aqui nós encontramos verdades que assombram o nosso coração, do ponto de vista do relacionamento com Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor prossiga falando a todos nós, pela sua infinita graça e misericórdia. Que Deus os abençoe. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai,
É no sagrado nome do teu Filho Jesus que nós estamos aqui mais uma vez, clamando ao Senhor pela tua infinita misericórdia. Vem nos ajudar, Senhor. Ajuda-nos a compreender a grandeza, a singularidade dessa palavra na nossa experiência. O amado, o que ele representa para nós. Quais são as implicações dessa palavra em nossa espiritualidade, na nossa devoção, na nossa vida como filhos. Ajuda-nos, Senhor. Nós precisamos da tua ajuda e do teu socorro nesses dias. Vem e se revela para nós. Venha e abra o teu coração para nós, por meio dos teus vasos aqui. Fala à tua igreja, ao teu povo que o Senhor está congregando aqui neste lugar. Nós queremos ser conduzidos pela tua palavra, às águas de descanso, para que nós sejamos refrigerados em nossa alma, para que haja cura, para que haja libertação, para que haja um tempo de refrigério, para que o Senhor venha adornar a tua noiva. Nós precisamos disso, Senhor. Nós não queremos fazer parte de uma sociedade emocionalmente doente, fragilizada. Não, Senhor. Nós queremos e somos parte, sim, porque professamos isso, de um povo ousado, alegre, um povo cuja eternidade é um assunto irreversível no teu coração. Então ajuda-nos a descobrir essas palavras-chave, Senhor, que toca profundamente a nossa espiritualidade, a nossa devoção. Aviva os nossos afetos por Ti, Senhor. Ajuda-nos para que nós não venhamos cair no laço do engano, da incredulidade, que tem massacrado o coração de muitos nesse tempo. Dá-nos um coração que Te ama de verdade, esse coração movido pela habitação do Teu Espírito Santo que nos foi outorgado, este amor que veio nos habitar. Aviva este amor dentro de nós, Senhor. Nós não queremos ser consumidos pela iniquidade desta geração. Nós queremos ser consumidos por amor a Ti, pelo desejo de querer Te querer, de querer Te amar cada dia mais e mais. Ajuda-nos, nos encoraja nesta noite, no poder do nome de Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe, meus irmãos.